Continuando os nossos estudos, a questão hoje é a 131, sobre anjos e demônios, mais especificamente sobre demônios. Kardec pergunta aos espíritos superiores: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos respondem: se houvesse demônios, eles seriam a obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que habitam. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que creem lhe serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Kardec vem nos esclarecer. A palavra demônio não implica na ideia de um mau espírito, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual é formada, significa gênio, inteligência, e se dizia dos seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Os demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, supõem seres essencialmente malfazejos. Seria, como todas as coisas, a criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente bom e justo, não pode ter criado seres predispostos ao mal, por sua natureza e condenados pela eternidade. Se não são obras de Deus, seria, pois, como ele de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitiam-se as divindades malfazejas, como também os demônios. Isso se concebe, mas para quem faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que esse possa ter criado seres devotados ao mal e destinado a fazê-lo perpetuamente, porque é negar a sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios apoiam-se nas palavras do Cristo. Certamente, não seremos nós que contestaremos a autoridade dos seus ensinamentos, que desejaríamos ver no coração, mais do que na boca dos homens. Mas estarão bem certo do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos de sua linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Eu vos digo em verdade que esta raça não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e os movimentos da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo? Que devia falar de acordo com os tempos e os lugares?
O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade. Tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônios devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram quanto às provas que devem suportar e por isso suportam-nas por mais tempo, mas que chegarão a sair desse estado, porém por seu turno, quando tiverem a vontade, poder-se-iam aceitar então a palavra demônio com essa restrição, mas como é entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Como é preciso ao homem figuras e imagem para impressionar sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sobre a forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria contrassenso. Ocorre o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos ou espíritos puros sobre uma figura radiosa, com asas brancas e símbolos de pureza. Satanás com chifres, com 2 chifres, garras e os atributos de animalidade, emblemas das paixões inferiores, o vulgo que toma as coisas pela letra. Viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Então, meus irmãos, aqui a gente não teve como fazer essa questão que não seja lendo, porque são muitas informações, mas o que fica dessa questão em si é que os demônios são os espíritos ainda imperfeitos, com ações ainda devotados ao mal, e que são seres que são imperfeitos hoje, mas que eles também estão crescendo como nós. Então, esses homens voltados para o mal, para a crueldade. Então, precisamos de um exemplo de demônio, como muitas vezes na nossa sociedade, quando muitas vezes na nossa sociedade ainda tem seres que matam, que estupram, que para tomar um objeto, né, um objeto material ainda tira a vida de alguém. Isso é a representação do mal e do demônio que ainda existe, né? Então, o demônio é essa representação do mal. E se estamos a serviço do mal, qualquer um de nós podemos ser esse demônio.
Então, mas não existe esse ser eterno que luta com Deus, né? Por poder, por domínio das criaturas, por domínio das almas. Não existe, né? Então, se o mal ainda está em nós, se o sentimento de vingança, se ainda praticamos crimes propositadamente, né? Porque muitas vezes a gente pratica alguns erros, mas a gente não tem a intenção de causar dor, de causar dano, de causar aflição ao outro, né? Então, as nossas imperfeições ainda, ainda nos leva a praticar alguns erros, né? Mas seria, no caso, o demônio, que a gente poderia chamar de demônio, aquele que causa o mal, propositadamente. Ele faz o mal por querer, por intenção, né? Mas eles também crescerão, né? Eles também são filhos de Deus e um dia crescerão. E anjos chegarão, né? Também. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus os abençoe.